Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Casos de Polícia. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com meu parceiro, meu super parceiro, o investigador Rinaldo Belisário. E hoje, em homenagem, à Copa aqui do Catar, nós vamos trazer como assunto as questões que envolvem o futebol. Porque, infelizmente, o futebol, que é a paixão nacional, que é a paixão do brasileiro, também está envolvido em várias questões do crime. Infelizmente, a polícia tem um grande trabalho todas as vezes que temos aí esses grandes eventos, Eu sou de uma época onde qualquer pessoa frequentava os estádios, independente de ter torcida organizada ou não, nós conseguíamos conviver e coexistir de forma bastante pacífica. Hoje virou uma guerra, Aqui em São Paulo, pelo menos, você só tem torcida única, você não consegue mais nem ter a torcida rival por conta, desse grande movimento de ódio, que se instalou entre os torcedores. E a gente está falando de futebol, a gente está falando de esporte, que era algo para unir as pessoas. A gente não consegue mais entender e conviver com a derrota, É um fator cultural, A gente pode dizer assim, porque o futebol é uma paixão nacional, ele mexe com as emoções. Realmente a gente viveu uma época que o torcedor ele era aquela coisa da bandeirinha, Eu vou com a minha bandeira verde para lá, o corintiano, a preta e branca, eles vêm para cá e a coisa segue. Mas a evolução desse ódio, de que eu não aceito o que você pensa, eu não gosto que você pense assim. Então começou a mudar esse sentimento do gosto pelo esporte, pelo ódio. Então a palavra ódio hoje, ele faz parte dentre as torcidas, ele odeia o outro. E na realidade, o jogador, ele é um profissional que ele ganha para aquilo. Em geral, tem até o caso muito famoso, acho que em 93, 94, o Viola jogava pelo Corinthians, ele imitou o porco, a torcida inflamou, sou palmeirense, Inflamou aquela coisa toda. O Viola é isso, Viola é aquilo. No ano seguinte ele foi jogar no Palmeiras. Então, o atleta, ele é o artista, ele está no palco, Só que o próprio torcedor, ele daquele sentimento de eu vou torcer, ele passou a ter ódio. E nesse ódio começou a nascer quem? Que a gente vai falar um pouco, torcidas uniformizadas. Então, é isso, Rinaldo, que não dá para entender. Eu lembro que nós fizemos uma operação, inclusive com a PM, e quem estava no comando dessa operação era o Coronel Botelho, e ele falava muito da individualização, que nós precisamos individualizar cada pessoa. Eles estavam escoltando, olha o trabalho da PM, a torcida da Ponte Preta, que estava vindo para São Paulo para jogar aqui no Morumbi. Então, número 1, eles fizeram várias paradas na estrada, eles faziam com que os torcedores descessem do ônibus, conversavam com aquelas pessoas, faziam uma revista no ônibus, explicavam, olha, cada um de vocês é um, não entrem nessa confusão de se acharem, somos um grupo e a gente pode tudo, vocês podem acabar fazendo coisas que vão prejudicar vocês lá na frente. Inclusive, o que as pessoas não entendem, muitas pessoas, e você pode explicar isso, acabam perdendo a primariedade por causa de futebol. Uma besteira. E o que significa perder a primariedade, Que é muito sério. É grave. Porque se você, de repente, se envolve num acidente de trânsito, enfim, alguma coisa, numa briga de trânsito, você acaba tendo que responder preso, não é isso? Você não pode subestimar eventos futuros, Por causa de uma imaturidade de uma briga de esporte. Quer dizer, você joga o teu futuro numa situação, olha, você não pode errar mais nada. Mas espera aí, o futuro é um livro em branco, tudo pode acontecer, Eu acho que a PM ela faz um trabalho excelente
excelente. Mais uma vez é enxugar gelo, porque todas as vezes eles têm que parar. Você imagina em Campinas, já que você citou a Ponte Preta, em Campinas é uma cidade grande, porém é do interior, é próximo daqui de São Paulo. Tem dois times, é o Guarani e a Ponte Preta. Eles se odeiam num grau... não tem tamanho, vamos de 0 a 10, 12, sabe? É na mesma cidade, eles brigam entre as ruas. Então, a PM ela tem que orientar, ela vai ter que revistar, encontra muitas vezes drogas, armas frias, porretes, quer dizer, ninguém vai estar com uma arma fria para ir para um jogo. Uhum. E o que acontece? Com o passar do tempo, a gente faz sempre um elástico, né, Carla? Essa é a nossa linha. A gente tem para falar de um tema, a gente volta um pouco, vai um pouco para frente. Acontece o quê? Você passa a ser uma pessoa sempre suspeita. Eu vou parar seu carro porque você é suspeito. Se você é suspeito, tudo pode acontecer, sabe? Então você tem que respeitar as leis. Não é para ir para uma briga. Eu não posso ir para um jogo de futebol pensando numa briga. Aí a PM faz um trabalho de enxugar gelo. Ela tem que fazer um trabalho de tempo. A torcida adversária chega antes. A torcida adversária sai depois. Isso em São Paulo, que hoje em dia ficou muito menor, já que as torcidas grandes elas não têm o mesmo estádio. Mas você vai para o Rio de Janeiro, alguns outros estados que as torcidas são muito inflamadas, tem horários certos. Porque você imagina, acabou o jogo, sai todo mundo junto. Oi, Flamengo e Vasco. Né? Sai todo mundo junto, eles se matam. Então o que faz? Então segura um pouco uma torcida, a outra vai embora, aí libera, aí a PM faz todo o trabalho. Quer dizer, é chato fazer esse tipo de coisa. E a Polícia Civil, ela também faz os estudos e a investigação para poder acompanhar, porque eles conversam muito online, eles marcam briga online. Dá para acreditar? Não, eles marcam briga online e assim, sentido, né? A gente acompanhou vários eventos, né? Mas tem um em particular, né, que assim, que era uma final, se não me engano, aonde estava a Polícia Civil, né, na área de crimes de intolerância, porque essas brigas de torcida estão ligadas a uma intolerância. Sim. E ainda tinha um juizado especial ali, porque a pessoa já era autuada e já saía de lá o seguinte, olha, você não vai poder, enfim, assistir não sei quantos jogos. Conviver. Exatamente, quando tiver o jogo tal, você vai ter que comparecer à delegacia, porque, enfim, são várias coisas que são impostas para essas pessoas, e ele não entende o seguinte, que nesse ínterim ele está respondendo um processo e acaba perdendo a primariedade. Por uma bobagem. Pode ser preso, não é só perder, ele pode ir para a cadeia, né? Exatamente. Mas esses exemplos que ocorrem aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fala um pouco mais de São Paulo porque a gente está aqui, tem muito vistos pelos outros países. Eu acho que é interessante sempre falar que isso não é um defeito das torcidas nossas. Eu acho lindo o futebol, adoro quando o estádio está cheio, mas isso acontece no mundo inteiro. A gente sempre traz o exemplo dos hooligans. Inglaterra, o diferencial de lá para cá é a punição. Somente a punição. É mais severa. Mas num grau absurdo. Lá também tem briga, lá também se matam, lá tem um monte de coisa, mas lá que ele é pego lá, ele sofre uma punição absurda. Realmente, aqui é branda, Carla. Então, hooligans é um exemplo muito pesado. A Argentina tem uma torcida que é do Boca Juniors, extremamente pesada. Você vai para a Itália, tem uma torcida também lá extremamente... Eu não vou ficar falando o nome desses clubes para ninguém ficar chateado, mas tem times nesses países que eles movimentam esses grupos e entre nós, é uma máfia. É uma máfia, É uma máfia, porque envolve o crime organizado, envolve muito dinheiro, envolve um monte de coisa, e eles se matam, inclusive, né? Mas para deixar bem claro que o diferencial Europa para cá é a punição. Aqui tem que ser mais severa. Acho que em tudo tem que ser mais. As pessoas têm que entender que eu vou perder.
né? Porque quando a gente fala de futebol, a gente está falando de esporte, que é onde é um lugar onde as famílias querem frequentar, levar sim. seus filhos. E hoje, aqui no Brasil, as pessoas ficaram com muito medo. Você assiste o jogo na TV, né? Então, ou a não ser que você tenha enfim, um espaço reservado, especial dentro do estádio, mas se você é um cidadão comum que tem que ficar nas arquibancadas, você fica com medo. Então vamos fazer, a gente puxa agora, a gente mais uma vez esse elástico, né? Catar. Você vai no Catar, você viu, quem está assistindo está vendo que tem inúmeros estádios na mesma cidade, a distância é de 30 quilômetros. Então é a primeira Copa do Mundo que está tendo vários estádios na mesma cidade. Quando teve aqui no Brasil, foi espalhado no país inteiro. No país inteiro. Então, um time jogava hoje em Fortaleza, mas estava jogando sei lá onde. Então, não foi uma logística inteligente. Porém, a do Catar, não. Na mesma cidade. Tem estrutura, tem dinheiro e tem fatos, né? Muito dinheiro. Ali, as regras são claras. Não pode causar. Inclusive pelos temas LGBT, que mais, né? É isso? QIA+, eles não aceitam isso. Que não é certo, sabe? Eu acho que as pessoas elas têm que se sentir até calmas em relação a isso. Quanto mais você cutuca esse assunto, piora, né? E não é só isso. É muito triste, né? Você vê um país com tanta intolerância e com tanto preconceito. Mas o que a gente pode fazer, né? Porque quando a federação decidiu que a Copa seria lá, ela deveria ter colocado isso tudo na balança. A FIFA, porque né? Todas as pessoas, os torcedores, têm direito, né? Você não pode separar. Não, você faz parte, né, dos LGBTQIA+, então você não pode ir para o Catar. Isso é um absurdo. Você é mulher, então, assim, as histórias são horríveis. A mulher lá, se ela for estuprada, ela é punida. Principalmente se for um homem casado, porque entendeu? Uma mulher não pode ter relação com um homem casado. Então, são aberrações. Mas, então, por que a FIFA escolheu aquele país? Tem um monte de interesses aí, né? O país é um país, eles mandam no mundo em relação a dinheiro, né? Um exemplo, como você comentou ontem, jogou o Irã. Parte da torcida ficou fora em protesto em favor das mulheres do Irã. Que é um assunto super atual, muito sério, tenho total apoio a todas elas. Estão queimando os hijabs, né? Então, elas estão trabalhando muito sério e o mundo inteiro está entendendo, mas tem a religião, tem um monte de fatores lá. Ontem também jogou os Estados Unidos e País de Gales, até teve um fato que é perceptível, né? Uma moça entrou com um chapéu, que tinha algumas cores. Naquela passagenzinha que eles passam o detetor, a revista, a moça ela foi proibida de entrar porque ela estava com um chapéuzinho um pouco colorido. Regras são regras, porém às vezes estão um pouco exageradas, né? O que aquele chapéu iria alterar o rumo do mundo? Nada, né? Absolutamente nada, né? Porque ali, na verdade, toda vez que você coloca o preconceito, você aumenta a violência, né? Porque os grupos, principalmente aqueles que se sentem, né, discriminados, eles querem ter voz. E eles têm esse direito. Você sabe que vai ter a maior voz da Copa do Mundo, do Catar? Mbappé. Sabe por quê? Por quê? Porque o Mbappé namora uma trans e ele assumiu isso daí. Maravilhoso, Mbappé. Um jogador francês de puta personalidade. Ele ganhou, não foi? Ele ganhou o melhor jogador também. Na outra Copa ele foi o rei da Copa. Então hoje ele assumiu uma relação com uma trans. Então ele vai para a França, deve estar jogando, não sei quando que é, hoje ou amanhã, mas esse assunto vai entrar em tema, ainda mais nesse país. Eu acho que eles têm muitas coisas boas, eles levam a sério essas questões penais. Inclusive, outro assunto, uma jornalista, furtaram a jornalista. Certo. Lá, no Catar. No Catar. Jornalista, me furtaram meus documentos, etc, meu celular. A polícia de lá, ela é muito rígida. Ela falou assim, que pena que nós damos para ele. Olha. Perguntou, você quer que ele seja preso por 5 anos,
sem recurso, ou você quer que ele seja expulso imediatamente do país? Então, por exemplo, eles são aquela coisa, né? 2 pesos e 2 medidas. Eles são arcaicos sobre o tema diversidade, que não dá para entender. Mas, por outro lado, eles, no fator penal, eles são muito, mas muito imediatistas. Respostas imediatas, assuntos imediatos, que isso faz com que o país se torne um pouco receoso em qualquer tipo de crime. Não, porque lá a pessoa realmente... Porque assim, quando você fala, né, da pena, né, da punição, da penitência, né, se ela não for efetiva, o que acontece? As pessoas não têm medo de cometer crimes, né? Então, elas vão cometer crimes porque elas falam, nada vai acontecer comigo, eu tenho como ficar empurrando com a barriga se eu tiver dinheiro, né? Vários recursos, enfim, se eu tiver um bom advogado, então eu não vou preso nunca, né? Então, assim, a gente conhece aqui vários casos, né? Tem casos, inclusive, que são muito tristes, que nem não tem ligação com o futebol, mas quando a gente pega o caso desse menino Lucas Terra, que a mãe está há não sei quantos anos, o pai do menino já morreu, e até hoje, aqueles bispos, né, que estão como réus não foram sentar ainda no banco para um tribunal, para o conselho de sentença. Agora que eles marcaram esse júri para 2023. Mas tem vários casos. Vários casos. A gente está falando de esporte, a gente puxa um pouquinho para o próprio basquete. Não teve uma atleta americana que ela entrou com uma substância na Rússia que não podia, ela foi para a cadeia. Sim, e ela alegou que era para um uso medicinal, aquela coisa toda, não teve conversa. Ela está presa. Está presa. Então, uma jogadora jovem, famosa. Jovem, exatamente, né? Acho que é da seleção de basquete. Da seleção de basquete. Quer dizer, tem que tomar, por exemplo, não teve recentemente também, um jogador pediu para que o assessor, um amigo, levasse ayahuasca também para a Rússia. A Rússia entende aquilo como droga. Ele foi preso, na época, até o presidente Bolsonaro socorreu, e ele foi solto, mas ele ia pegar 20 anos de cadeia em torno disso. Quer dizer, tem que tomar cuidado com as regras e leis dos locais, né? O que as pessoas não entendem, e o brasileiro ele é muito, vamos dizer assim, descolado em algumas coisas e muito relaxado, é que cada país tem as suas regras. Quando a gente está falando, né, principalmente desses países ali no Oriente Médio, as regras são muito rigorosas, são muito restritas e são muito punitivas. Então, quando você aceita viajar para aquele local, você tem que entender para onde você está indo. Não é simplesmente eu vou assistir a Copa ou algumas partidas de futebol. Porque realmente você pode sair dali encrencado, você pode sair dali preso, você pode sair dali com vários problemas. Eu nunca vou esquecer, você lembra também, foi na última Copa, que um grupo de brasileiros também fez uma gracinha, começou a falar palavras de baixo calão para umas estrangeiras, e isso tudo foi filmado. Para as russas? Exatamente. E aí o que acontece? Essas imagens, elas aconteceram lá, mas elas vieram parar aqui. Essas pessoas não foram presas, mas elas perderam seus empregos. Eu acho assim, uma coisa é você se divertir. Outra coisa é você cometer atos ilícitos, inclusive atos criminosos, né? Que é isso que eu não consigo entender a ligação. Se você está indo ali para se divertir e você está indo para uma competição, eu sei que é muito frustrante ver seu time perder, mas faz parte do jogo. Mas você só tem 3 resultados, Carla. Ganhar, perder ou empatar. Não é assim? Exatamente. Né? Então, quando a gente começou falando sobre esses assuntos, a gente não entrou que o ódio hoje faz parte. Eles têm uma frustração pessoal de assuntos da vida pessoal deles, eles incorporam o ódio, colocam uma camisa e vamos ter ódio do outro. Então, por exemplo, Copa do Mundo. Eu adoro a Argentina. Acho a Argentina sensacional. Mas tem um grupo de pessoas que odeiam os argentinos por causa de quê? Por causa de futebol. Por causa de quê? Futebol. Nunca foi para a Argentina, nunca conversou com um argentino para ter raiva dele. O que ele fez? Nada.
Ah, porque o Messi, falaram que o Messi joga mais que o Pelé. Desculpa, nunca jogará. Mas ele é um craque. Eu gosto muito do Messi. Acho que é um cracaço, né? Mas eu não posso ter raiva do povo argentino, né? Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? As pessoas, elas precisam fazer uma autoavaliação, Sim, porque sim. quando você entra nessa questão odienta, você está falando muito mais de você do que Perfeito. do outro, Do que do né? outro, é. Porque quando você não consegue conviver, né, com a derrota, e eu acho que isso também tem um impacto muito grande das redes sociais, que são as redes, né, da mentira, né? Que as pessoas postam só momentos alegres, felizes, bonitos, ou se ela não tem esses momentos, ela vai criar esses momentos, ninguém vai colocar lá o seu perrengue, né? O seu momento de frustração. Então, parece que aquilo tudo, você vive num país, né, de Alice. Tudo é lindo. E o que acontece? Ainda você joga ali a questão do seu time, né? Da sua paixão pelo futebol. E aí, o seu time não vai bem. O seu time não ganha, né? E você fica frustrado, porque no fundo você queria estar postando o quê? Meu time é vencedor, é campeão, é lindo, é bonito, é maravilhoso, tem os melhores jogadores. Nós não conseguimos mais conviver com a frustração. E sabe o que é triste, Rinaldo? Por isso as pessoas estão acabando cometendo crimes. Porque elas não conseguem mais se frustrar. O limite passou a ser o máximo, né? Eu não consigo mais me frustrar, então eu cometo o máximo. O que é o máximo? Eu vou eliminar ele. Eu acho que a rede social ela é positiva em vários assuntos, mas ela gerou um fator comparação, né? Eu estou sempre me comparando com a felicidade que o outro posta. E que é uma grande mentira. Eu sempre comento que se o mundo fosse a rede social, o mundo era lindo. Não é? Maravilhoso, mas não é. Eu acho que a gente vai passar por um processo de que a rede social ela vai trazer o entendimento de que eu preciso de ajuda. Eu preciso voltar para mim mesmo. Porque tem gente que vive a vida do outro, porque aquilo que o outro posta é minha vida. Isso não é legal. Então, aí você traz para o esporte. Aquele cara que está frustrado em casa com a esposa e ele alimenta aquele ódio dele, ele vai para o estádio e aí é outro fator, Carla. Eles não conseguem tomar uma atitude sozinhas. Eles tomam atitudes coletivas. Tá? Então, vamos pegar um exemplo das hienas. A hiena sozinha, ela é fraca. A hora que junta aquele monte de hiena, o bando, eles ficam poderosos. Então a torcida, você pode ver qualquer imagem que passa, a torcida porque eles estão em grupo. Aí junta com uns 3, 4, que já é uma covardia, aquele monte pega 3, 4. Pauladas matam as pessoas. Eu tenho certeza, garantido, se eu pegar aquele elemento que deu a paulada, 2 horas depois, ele fala assim, não precisava. Exatamente. Ele fala, não precisei fazer aquilo, mas fiz. E tudo vira caso de polícia, Caso né? de polícia. Porque, de novo, as pessoas se agridem num jogo de futebol e acaba tendo que... A polícia tem que intervir, porque vira aquela, né? A turba está se matando. Aí tem uma outra história aqui, até um caso que a gente tratou aqui no canal, que foi de um homicídio, aonde um casal, né? Marido e mulher, entraram numa briga por conta de um jogo de Palmeiras e Corinthians. E o marido acaba matando a esposa. A gente ela tirou um sarro dele, né? A gente recebeu informações, enfim, Terrível. que parece que essa mulher ela era bastante agressiva, né? No sentido de que ela era muito proativa em alguns comentários e como ela tratava ali o marido. A gente não vai entrar nesse julgamento, mas o que acontece? Olha a que nível chega. Né? Aí você pega aquela comoção, né, que já era um casal que não convivia bem, aí saem de uma partida, bebem e acabam, né, numa briga voraz, um mata o outro
com 2 crianças menores de idade dentro de casa. Gente, isso é uma loucura. Olha aonde a gente chegou por conta de futebol. Então, aí a gente, como policial, a gente está junto. Nós somos a mesma equipe, Carla, eu e você. Estamos juntos. Aí estamos juntos. A gente vai analisar todos os fatores. Tudo bem, é de trás para frente, da morte para trás. As motivações, etc, etc. A intolerância. Fale o que quiser. Beber demais. Tem as fases, né? Quando a pessoa que bebe muito, ele está na fase do leão, até chegar à fase do porco, né? Existem as fases, né? O leão é aquela primeira fase, eu estou bebendo, eu sou valentão. Isso. Aí ele parte para as outras fases até ele virar o porcão, porque é a hora que ele cai, vomita e passa mal. Ali não tem problema quando ele está na fase porca. O problema é quando ele está na fase leão. Que ele tá valente, né? Ali, ele ou ela, né? Ele ou ela, não tenha dúvida. E aí ele olha para o lado, ele olha vários fatores. Ó, tem 3 aqui, isso machuca, eu vou pegar o que tiver na frente. Então, para uma família, né, que é uma tragédia familiar absurda, você leva para um estádio de futebol. Tem estádios que não vendem bebida dentro, mas vende fora. Aí a gente traz para a Copa do Mundo. Lá não vende. Então, o árabe, acho que ele já deve ter feito um estágio em São Paulo, Minas, Rio, né, Bahia. Proibindo, né? Viu que Mas lá você não pode beber anyway, em lugar nenhum. Né? Eles cortaram. Você só sendo um estrangeiro, você pode comprar bebida e beber no seu hotel, ali dentro fechado. Isso mesmo, Até os patrocinadores, que são os grandes patrocinadores da Copa, que de bebida alcoólica, eles estão tendo alguma dificuldade de mostrar a sua marca. Então, eu acho que quando junta todos esses fatores para chegar numa tragédia, tudo é qual que é o capítulo final dessa novela? A tragédia. Você pode encurtar essa história, você pode mudar esse final. Eu acho que a torcida é muito legal. Você vai no estádio, mais uma vez, aqui em São Paulo, praticamente tem torcidas únicas. Por que o Estado, o Ministério Público pensou nisso? Porque não dá mais. Toda hora eles se encontram, sai briga. Então faz o seguinte, cada estádio com a sua torcida, eles brigam entre si, hein? Vamos deixar claro, tá? Eles não se amam também, eles brigam entre si. Não, né? A gente aqui já tem vários episódios aí da investigação criminal que envolvem homicídios. Que eles brigam entre si na torcida, torcidas adversárias. A pessoa, coitada, que estava andando na rua, que entrou no meio de uma confusão, briga dentro do metrô. Às vezes o pai está com o filho, vou com o filho, começou a briga, tomei uma paulada, não sei o que aconteceu. Mas briga entre torcidas tem outros fatores também, né? Fatores de uma política com o próprio clube, fatores de dinheiro, entregas de ingressos que costumam ter, né? Que aí é um assunto muito, muito interno entre eles e deixa a coisa andar que uma hora chega lá. Mas a cultura do próprio esporte, ela tem que entender. Aí você pergunta, Rinaldo, você está falando sobre futebol, legal. E no basquete? O basquete é menos, mas também tem. Eu sei que no Rio de Janeiro, o Flamengo tem um time de basquete muito poderoso lá. Quando eles vão jogar, a quadra é pequena, né? Não é estádio, né? A quadra é pequenininha. Também sai briga, né? Então, vamos assistir um jogo de handball. É menor ainda. Então, você chega à conclusão de que você tem que dar uma peneirada naquela pessoa que vai poder assistir. Aí eu jogo para a Europa. San Siro, Itália. É um dos estádios mais chiques do mundo. As mulheres vão com seus Rolex de ouro e com casacos de pele. Mas por que elas vão? Porque ele é seguro e é caro. Futebol na Europa, você quer assistir? É caro, não é barato. Aqui é um esporte para o povão ainda. Então o povão criou essa coisa e o povão ele perde os limites de moral, do que é aceito, sobre regras e etc. Lá não, lá é um esporte caro. Hoje, para você assistir um jogo na Copa do Mundo, é caro. Né? Eu sei, mas isso está errado, porque assim, o esporte, eu acredito que ele deva ser para todo mundo. Sim. Todas as pessoas deveriam ter o direito de conseguir comprar ingressos, ou para ver futebol, ou para ver basquete, handebol, tênis. Eu entendo o que você está falando, né? O próprio tênis é um esporte super elitizado,
para você conseguir E é caro comprar assistir. um ingresso para assistir uma partida, uma final de tênis, é um absurdo. Muitas pessoas acabam não indo porque não tem aquele dinheiro, então acabam vendo pela televisão. E é um esporte que acabou se elitizando também, né? Mas quando a gente fala do futebol, né, e, por exemplo, se a gente vai para o Rio de Janeiro, todo mundo joga a famosa pelada, né? E assim, Rinaldo, e tem uma outra coisa, da onde vieram esses grandes jogadores? Mas vieram... Esses grandes jogadores vieram do ali... terrão. Exatamente, da pelada, né, do joguinho de várzea, que eu estava conversando até outro dia... com um grande ativista, né, que trabalha a questão do preconceito, né, no futebol, e ele me explicou o seguinte: com a expansão imobiliária, eles estão perdendo esses campinhos. Sem dúvida. E aí, o que acontece? Perfeito. A gente está perdendo esses grandes jogadores, porque quando ele me explicou, né, e eu não tinha parado para pensar nisso, esses meninos, que na grande maioria das vezes são meninos pobres, né, meninos e meninas, eles treinam em terreno que é bastante íngreme, né, cheio de dificuldade. Não é que é um terreno plano, um gramadão, não. Tem morrinho aqui, sobe ali, né? Então, assim, olha a capacidade e a habilidade que essas pessoas vão ganhando. Por isso que o brasileiro, quando joga, faz aquele grande espetáculo, consegue, né, dar aqueles gols de dribles, bicicleta. Eu nem saberei falar aqui os nomes. Mas a importância, né, e você tira, quando um menino ou uma menina dessas está ali, né, trabalhando, jogando, né, o futebol, você está dando possivelmente um futuro para essas crianças. Isso é muito legal. O esporte, ele muda a vida das pessoas. Eu entendo que uma partida de futebol custe muito caro, que você precisa pagar aquele evento, enfim, é o que você falou, né? Os times, eles são privados, eles também querem ter ganhos financeiros, mas a gente também precisa pensar, né, o nosso país é um país de muitas diferenças sociais. Mas, Carla, se a gente não incluir essas pessoas, a gente está errando. Então, mas, Carla, quantos Neymar tem no Brasil? Um só. E ainda nem joga aqui, joga fora. Eu acho que para quando chegar nesse estágio que a gente está falando, que eu concordo com você, mas infelizmente a estrutura, o sistema é cruel, é brabo, né? Daqui para trás existe ainda. O menino ainda tem, a menina, eles buscam essa coisa ainda. Mas é uma peneiragem tão grande, tão cruel, que vão ficando para trás. Eu acho que o esporte ele traz uma coisa muito legal chamada disciplina, amor próprio, entender o que o outro deseja, vamos buscar os nossos objetivos, ele leva para a vida pessoal. Sei disso. Aqui no Brasil, se você cuspir no chão, nasce um craque. Nos Estados Unidos, o que é? Basquete. Os meninos jogam basquete lá, aquelas quadrinhas que não dá 5 minutos. Você sabe, você já morou lá. Sim. Né? Lá joga basquete... Não, lá você tem quadra de basquete, de vôlei, assim, praticamente em cada esquina. Cada esquina. Né? Mas quantos assim, Michael Jordan surgem? Não, né? É porque você tem, inclusive, um incentivo muito grande que a gente não tem aqui. Isso. E eu acho que isso é o que falta visão. Porque quando você estava falando, o ingresso tem que custar caro, porque se aí o ingresso custar caro, a gente vai ter um público que não vai barbarizar dentro do estádio, né? Mas quando a gente está falando de barbarizar, a gente já pegou criminosos de vários níveis sociais, Sim, né? sem dúvida. Desde gente que tem muito dinheiro até gente que não tem dinheiro nenhum. A questão é o que eu acho que falta é educação para a nossa população. A gente tem uma população que é mal educada. Porque uma pessoa que sai da sua casa para querer arrumar confusão dentro de um estádio, e de novo, aquilo que eu falei, ela não conseguir conviver, né, com a derrota. Que isso faz parte da vida. Porque ela leva para ela, né? E a derrota te faz melhorar. Quando você olha para aquilo, fala assim, não, onde é que eu tenho que melhorar? Não é? Então, mas ele traz para si, isso, né? Ele traz para si e ele entra numa coisa que eu acho que é uma outra questão que precisa ser estudado, que é de uma seita, né? Aí vira uma coisa de uma seita, praticamente, sabe? As pessoas, elas ficam meio cegas. É o que você falou. Se elas parassem ali 1 hora, 2 horas, talvez elas não cometessem aquelas barbaridades. Mas elas estão ali imbuídas naquela coisa do meu time, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer. E o brasileiro
está cada vez mais seitizado, porque é seita para tudo, né? É seita para esporte, é seita para política, a gente não consegue conviver com o diferente, a gente não consegue conviver com a derrota, a gente não consegue conviver com a frustração. O bem comum passou longe aí, né? Quer dizer, vamos pensar em todos nós juntos. Ninguém consegue mais pensar, porque eu preciso achar qual que é a minha seita, qual que é o meu time, qual que é a minha religião. Tá errado. Não pode, a gente tem que ter esse bem comum. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Porque nós todos somos diferentes. Se a gente não conseguir conviver com a diferença do outro, porque tudo nos incomoda. Nós vivemos numa sociedade onde, além de tudo, nós não queremos ser incomodados. Então, eu não gosto de você por conta da sua nacionalidade, ou por conta da sua regionalidade, ou por questões da sua religião. Tudo me incomoda. Isso está errado. O filtro está completamente torto. Ou pelo time que você torce. Ah, não, mas se você torce para o Corinthians, então eu não posso gostar de você porque eu torço para o Palmeiras. Ah, você torce para o Fluminense, eu não posso gostar de você porque eu torço para o Flamengo. Gente, está errado. Está errado, não está certo. A gente é mais do que time de futebol. Muito mais. A gente é mais do que... Mais do que tudo isso, porque virou um monte de caixinhas, né? A gente não consegue ter empatia. Eu não posso gostar de você porque você é de uma religião X. O que é isso? Você é da religião tal, eu não quero falar com você. Ei, calma. Por exemplo, eu vou me dar como exemplo. Tá. O meu avô, o Mingo, ele é um dos fundadores do Corinthians. Você sabe que meu avô também. É mesmo? Olha aí. Meu avô é fundador. Eu tenho até Olha que bacana. Ele tem uma comenda, né? Olha que... Não, é sensacional. Tenho então, lá em casa. por parte da minha mãe, até meu tio já é falecido, o tio Nivaldo, ele brigava com a gente. Pô, como é que vocês não são corintianos? Mas a gente é palmeirense. Por causa de quê? Por causa de quê, né? Por causa do meu pai, que era totalmente ligado à Itália, o Palmeiras. Então, eu tenho... Um dos meus melhores amigos é corintiano. A gente se dá super bem, a gente é amigo, mas quando sai o jogo, quando a gente perde, brinca um com o outro, mas fica nesse tom, acho que é legal ficar nesse tom, que é a cara do Brasil, né? Então, é interessante até para contar sobre essa coisa. Você tem que poder sacar o outro, você tem que entender que todo mundo tem que ver. E outra coisa, cara, quando você fala assim, ele não consegue conviver... acho que o brasileiro, ele toma na cabeça tanto todos os dias que ele não quer mais perder. Então ele quer ganhar no bafo da figurinha. Quando o VAR, famoso VAR, falando de futebol, quando o VAR erra e ele prejudicou o outro, ele fica feliz. Todo mundo sabe que o VAR errou, mas eu estou feliz porque o meu time ganhou. Calma. Aí eu gero alguma discussão. Tudo isso a gente está falando de comportamento, é comportamento isso, é cidadão. Mas quando chega a esbarrar na lei penal, que é aí que entra a polícia. Olha que situação. Um assunto de relacionamento caiu. Não, você sabe que tem vários estudos, né, da psicologia que mostram o seguinte, tem um efeito no cérebro humano, gente, é muito louco isso, né? Então, por exemplo, eu torço para um time e você torce para o outro. Meu time ganhou. Mas eu não fiquei feliz porque meu time ganhou. Eu fiquei feliz porque o seu time perdeu. Então, isso é uma questão muito doente, que eu acho que nós precisamos tratar isso, né? Eu sempre digo que as pessoas perguntam, para que time que você torce, né? Eu digo que eu torço para aquele que ganhar. O time que ganhar, eu tô torcendo. Você é amigo de todo mundo, porque, né? Você acha que eu vou brigar por causa de futebol? Realmente, a gente não só fala, o que me faltava, né? A gente não fala, às vezes, que bom seria se todo dia fosse Natal.
Ai, que bom seria se todo dia fosse Copa do Mundo ou Carnaval. Mas não é todo dia. São dias esporádicos. O futebol ainda é de 4 em 4 anos, demora ainda, sabe? Então é uma questão, como é que eu fico bonzinho todos esses jogos e eu não posso ser bonzinho no dia seguinte? Exatamente. Não, e tem a questão da maldade, né? Que a gente vê também a questão do racismo, né? Aconteceu bastante esse ano, né? Exatamente. Ele vem acontecendo, né? Vem. Quando um torcedor joga banana, porque o outro jogador que fez um gol... porque eu quero quebrar... É negro. Isso é horrível. Por que a pessoa se acha no direito de fazer isso? Porque, assim... É péssimo. Eu acho que essa pessoa ela tinha que ser punida e nunca mais poder frequentar Carla, nenhum estádio. Eu acho que a gente tem que estender aí. Se ele é de uma torcida, vamos supor, o cara falou umas besteiras, fez uns gestos racistas ou nazistas, certo? Uhum. Identificou. Quem é ele? Ele faz parte de alguma torcida? Faz. De que time ele é? Tal. O time vai cair da divisão. Ele está na primeira divisão, vai para a segunda. A torcida está proibida de entrar. A torcida! E ele vai para a cadeia. Eu lhe garanto que quando a punição é dura, você imagine só uma circunstância como essa. Não, a própria torcida vai querer expurgar vai querer falar, amigão, você está louco que você vai fazer isso? Então você começa a perceber, você imagine a estrutura de um time de futebol grande. Aparece um idiota, faz um gesto, toma uma atitude, o time dele vai para a segunda divisão. Se ele está na segunda, ele vai para a terceira divisão. Olha o grau de resultado. Eu acho que assim funciona. Mas a gente tem que ter o quê? Quem são os órgãos? Aqui em São Paulo, Federação Paulista de Futebol. No Rio, tendo o Rio, assim por diante, nós temos a CBF e chegar na FIFA. Isso tem que ter amparo legal. Porque os donos dos times, eles vão dar pulos, né? Eles vão perder dinheiro com isso daí. Tudo, né? Eu acho que tem que ter uma punição, inclusive, financeira, né? Porque tem que doer no bolso. Porque toda vez que dói no bolso, a pessoa pensa também 2 vezes se vai fazer ou não. Sabe que o bolso dói mais do que a algema, né? Eu concordo com você, porque eu digo assim, né? As pessoas, elas não param o carro em local proibido porque sabem que vão ser multadas, né? Aí chega aquela multa, ficam com ódio. Olha, também uma multa, né? Então, é porque dói, né? Você vai ter que pagar aquela multa, porque se você não pagar, você não consegue licenciar seu carro, enfim, aquela coisa toda, não consegue vender. Então, você começa a ter problemas. Então, eu acho que tem que doer mesmo. Eu acho que você... não é só uma questão de... porque, inclusive, as nossas penitenciárias não têm nem espaço, né? Elas mal dão conta dos criminosos que estão lá dentro. Mas esse tema seria legal para os próximos. Isso, mas eu acho que quando a gente para pensar, né, numa punição financeira, a pessoa pensa 2 vezes. Precisa ser multado mesmo. Mas é multado. Multado caro. Não é R$150, R$80, que nem você pegou você passou ali. Não, tem que ser duro. O cara fala, meu Deus, eu quebrei. Você sabe que tem um episódio, tem uma série muito boa, aquela Black Mirror. Não sei se você chegou a ver. Já. Tem um episódio que é o seguinte, você está numa sociedade onde todo mundo é pontuado. Então, se você é mal pontuado, o que acontece? Você não consegue crédito no banco, muitas vezes você não consegue descontos nas lojas, enfim, não consegue nem comprar passagem. É muito interessante o conceito. Então, o que acontece? As pessoas, elas passam a querer ser bem pontuadas. E a boa pontuação, inclusive, ela está correlacionada à sua educação, né? Quanto mais bem educado você for, melhor vai ser sua pontuação. A gente tem isso nos aplicativos de carro, né? Se você maltratar o motorista, ele vai te dar uma pontuação ruim, né? Então, assim, eu tenho um amigo que a pontuação dele é péssima. Mas quando você olha, uma vez eu entrei de carro com ele, eu falei, olha, espero que você nunca... eu nunca vou te convidar quando eu estiver chamando o aplicativo, porque você vai acabar com a minha pontuação. Ele é grosso, ele reclama, porque uma coisa é o seguinte, olha, ele pedir com gentileza, será que não dá para você fazer? Nós já partimos para essa questão da agressividade, e a pontuação dele é horrorosa. Mas voltando ao Black Mirror, olha que coisa interessante, né, quando a gente para pensar, que as pessoas precisam se vigiar. O que elas vão estar fazendo?
porque senão elas vão perder a pontuação. E eu acho que vai chegar um ponto onde isso está muito passível de acontecer. Ser né? avaliado toda hora. Hoje, já na China, em alguns lugares da China, isso já acontece. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem boa pontuação não consegue comprar passagem aérea. Né? Ela já tem ali umas punições, porque a pontuação dela não está regular. Ou seja, alguma coisa ela está fazendo de errado. Né? Tem um outro lado que muitas pessoas colocam, e eu também concordo, quem é que vai te pontuar? Se for uma... Entendeu? Então, você poderia sofrer ataques, né, de haters e aí a sua pontuação também diminuir. Ou seja, a ideia é boa, por um lado, mas tem sempre o lado, né, que você tem aqui. Se não for bem usado, né, e aí a gente não está falando aqui, nós estamos ali, né, nos países nórdicos, né, a gente está aqui no Brasil, que a gente sabe também que os haters, aí eles vão entrar ali só para te dar uma pontuação ruim. Sempre é a música varejeira, né? Exatamente, mas a ideia é boa, mas porque você quer ver? Ó, olha só, vamos supor, a gente vai pontuar, ou vamos pensar em não pontuar, vamos educar. Tem uma rede de fast food aqui em São Paulo, famosa, tem um M grande. Repara, quando você entra lá, então a gente já percebe, estou falando de um estado, de um local, de uma vila, de uma comunidade. A hora que eu entro ali e eu vejo organização, eu vejo as pessoas colocando aquilo que comeu no lixo, o exemplo vindo, elas costumam repetir o ato. Então, o ser humano ele é repetitivo. Se a maioria faz, eu repito. Então, estádio, se a maioria briga, eu também vou brigar. Então, se eu entro nessa rede de fast food, eu vou lá e como, e jogo, as pessoas vão olhar para ela. Ela vai se sentir punida pela sociedade. Ela desculpa, ela vai lá e joga fora. Então, quando você faz alguma coisa onde que as pessoas elas não repetem o que é o correto, e o errado passa a ser certo. Então, se eu vou para um estádio onde todo mundo tem uma atitude bonita, aí eu pego agora, Japão. Você pega na Copa do Mundo lá do Japão, o japonês ele fazia sujeira, ele pegava um saco e ele mesmo limpava. Não, o Japão tem exemplos que são fantásticos. Não, fantástico. Aí você passa a ser assim, nossa, eles são extraterrestres. Não, eles agem como eles agem na casa deles. Porque eu não posso fazer o que eu faço nessa rede de fast food diferente do que eu faço em casa. Mas a maioria que faz no fast food, a hora que ele sai na rua, mas a rua é suja, esburacada, ninguém respeita. Então eu jogo pela janela do meu carro. Sim. Então é um fator que as pessoas têm que entender que tem que mudar o hábito. Você tem que ser o melhor possível. É melhor você ter seu carro sujo por dentro do que você sujar a rua. É melhor você encontrar uma lixeira, jogar a sujeira, do que você jogar na rua. Sim, porque as e pessoas... você conviver, né? A gente, infelizmente, aqui no nosso país, a gente não tem respeito pelo público. Porque tem sempre aquela ideia que o público é de ninguém. Quem pertence ao público? Pertence a todos nós. E sendo de ninguém... Eu faço o que eu quiser. É anarquia. Entendeu? Então, assim, você não respeita aquilo que é público, né? Então, você picha, você joga lixo, você não respeita as regras. A gente tem é uma questão de educação. O povo brasileiro, ele precisa de educação. Uma educação mesmo, não só educação formal, de escola, mas ele precisa de educação. E isso não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e são muito mal educadas. E tem pessoas muito simples. Nossa, a casa é um brinco. Que elas são muito educadas. Muito educadas. Muito. Educadíssimas. São pessoas queridíssimas. Eu já gravei particularmente muito em favela, né? No Rio de Janeiro. E olha, são casas assim que botam muita casa de muita gente que tem dinheiro no chinelo. Porque são organizadas, são limpas, são simples. Mas aquela pessoa respeita aquele seu local, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê uma sociedade tão mal educada, a gente está vendo o crime, ele está diretamente relacionado com a questão da educação. Sem dúvida. Enquanto a gente não mudar isso, tudo vai virar caso de polícia. O esporte, que deveria ser uma alegria, né? Ele acaba virando o quê? Caso de polícia. Como eu te falei, Rinaldo, a gente já acompanhou aqui torcidas que vieram do Rio de Janeiro quando chegaram aqui, porque ainda pegam ali, né, a Dutra,
que ela é uma estrada, como você falou, federal, então não tem nem... Essa escolta é complicada, porque você só muito perto de São Paulo é que a PM pode chegar e começar a escolta. Sem dúvida. Você precisa ver a quantidade de armas, de pistolas que foram encontradas dentro do ônibus. Aí me diga o seguinte, por que uma pessoa está vindo para um jogo de futebol armado? É para fazer bobagem, né? É para cometer crimes. Aí a gente cita aquelas 2 horas, né? Depois. Ele se arrepende. Eu já vi casos que a consciência bate, falei, putz, não precisava. E eu falo, precisava, né? Olha onde você está agora. Qual é o resultado disso? Anos, dinheiro, advogado, a sua vida acabou. Você leva agora para consigo uma responsabilidade sem pé nem cabeça por causa de uma briga. E o que é triste? Que são pessoas que não eram criminosas e se passam a ser. tornam criminosas, né? Porque, assim, uma coisa é uma pessoa que faz parte de uma organização criminosa ou já é um criminoso aí profissional, né? Um profissional do crime. Outra coisa é uma pessoa que resolve se envolver numa atividade criminosa sem a menor necessidade. Então, é aquela coisa da máxima, né? Eu vou fazer parte de um grupo onde todo mundo repete atos. Então, eu vou fazer porque eu vou ser aceito. Calma. Calma. Que atos são esses? Você tem que ter um diferencial do que é certo, o que é errado. Quais são os seus valores? E a gente está trazendo bastante o futebol, mas em todos os aspectos. Sim. Dentro do trem, anda na 25 de março, aí está lotada, você tem que saber respeitar, sabe? Como é que você se relaciona? Porque isso é muito importante, né? As pessoas estão precisando de terapia. E só para a gente fechar, vamos falar de uma coisa que está agora, né, sendo muito pedida, né? Que é a questão do Robinho. E os crimes do Robinho, hein, Rinaldo? O Robinho, ele é aquele cara que teve a maior sorte do mundo. É verdade, jogou no lixo. E jogou no vaso sanitário e deu descarga. Nem no lixo. Porque agiu com aquela sensação de impunidade, né? Ele podia estar na Copa agora. Então, achando que poderia e fazia tudo o que queria, porque eu sou ídolo. O ídolo faz o que quer, não é bem assim. Achou que as meninas, ou aquela menina, fosse deixar barato, que seria mais uma, né? Não foi bem assim. Eu desejo verdadeiramente que o nosso país aqui, né? Eu sei que ele não pode ser extraditado, porque brasileiro nato não pode ser extraditado para outro país, né? Então, inclusive... O advogado da vítima na Itália, eu conversei com ele, entende isso, mas eu espero que o nosso país aqui, assim que receber a documentação, ele pague a pena tome uma providência e que ele cumpra a pena aqui no Brasil, para que isso sirva de exemplo, para que isso nunca mais aconteça. Então, ele está sumido, né? Ele se afastou de tudo, você vê, ele praticamente não tem... Ele não aparece mais em nada. Aquela história, quem não é visto não é lembrada, que a gente vive disso, né? Se ele é lembrado, a coisa aparece. Se ele não é lembrado, deixa para lá. Mas ele tem que... Esse entendimento entre supremos, né, de um país com o daqui, tem que haver essa conexão do que é justo. Justo. E o Brasil precisa mostrar aí uma medida enérgica, né? E rápida, né? Eu entendo que tem muitas questões legais aí em jogo, tem alguns entraves, a gente já conversou aqui com vários juristas que nos explicaram, mas algo precisa ser feito, porque o que ele fez foi horrível, né? E, enfim, ele deixou ali uma vítima numa situação bastante grave, né? Com várias sequelas psicológicas, né? O que aqueles homens todos fizeram, porque vamos lembrar que ele não foi o único, né? Foi um estupro em grupo, né? Coletivo, né? Embebedaram autores, uma né? moça e depois começaram a abusar dela. Ou seja, são covardes, né? São pessoas covardes. Então, mas mais uma vez eu bato naquela tecla, não vai dar nada. Porque a pessoa, se ele entende que vai ter problema, ele tem que parar. Exatamente, né? Porque quando uma pessoa como ele é punida, de fato,
os outros vão parar. As pessoas param. Param. Pensar duas vezes no que está acontecendo, né? Mas é mais um crime que envolve aí o futebol de alguma forma, né? Porque ele foi um grande nome do futebol. Nossa, ídolo, né? Ídolo mundial, jogou nos grandes clubes lá fora, aqui no Santos, aqui foi para a seleção, um atleta de primeira mesmo, mas é quando os valores, né? Os valores eles passam a ser miúdos, né? Você não tem freio. O esporte é realmente uma das... Vários políticos falam isso, mas não preciso nem dizer eles, vão dizer nós. O esporte realmente é maravilhoso, ele gera tanta coisa boa, né? E então esses valores, eles têm que ser muito bem combinados. Essa relação de ganhar, perder ou empatar tem que ser natural. Os estádios de futebol é um local privado, é um espetáculo, paga-se ingresso, eles ganham muito bem, sabe? Tem que torcer, ganhou, perdeu, empatou, tá tudo certo, não é? Para evitar com que geram desgraças, tragédias por causa de uma camisa. Exatamente. Bom, gente, a gente conversou já aqui de novo com o Rinaldo e nós falamos da questão do futebol, né, e a violência e o crime, esses assuntos que permeiam, né, e fica de novo, né, aqui aquele pensamento, né, por que as pessoas chegam a cometer esses crimes se elas deveriam estar ali somente se divertindo. E mais importante, de novo, como você falou, e eu repeti aqui várias vezes também, gente, ganhar e perder faz parte da vida. Faz parte. A gente segue porque é muito melhor, não tem nada pior do que o cerceamento da liberdade. Sermos livres é importantíssimo. Agora, você perder a liberdade por conta que seu time não ganhou aquela partida de futebol. Gente, pelo amor de Deus. Não dá certo, né? Não. Não. Não é isso? Hashtag não. Hashtag não. Bom, vão ficar aqui as redes sociais do Rinaldo. Quem quiser entrar em contato com ele, tirar dúvidas sobre questões policiais, ele também pode ajudar as pessoas, não é isso? E vão ficar aqui também as nossas redes sociais, quem quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail é op@medialento.com.br. E na semana que vem a gente traz um assunto novo aí, com mais uma questão que envolve aí os casos de polícia. Eles não acabam nunca, né? Nunca. Não, as pessoas não param de fazer bobagem. Um beijo para todos. Tchau, tchau.